Vamos apresentar o retificador pulsante de onda quadrada na saída da AMZ. É composto por transformadores de alta frequência com núcleos de cerâmica que produzem uma corrente contínua pura, sem ripple perceptível pelos banhos. Nos barramentos de saída do retificador, que são ligados nos barramentos do banho, temos uma chave que liga e desliga a corrente elétrica de forma controlada e precisa, centenas e centenas de vezes por segundo, com ajustes específicos para cada banho diferente. A corrente elétrica aplicada no banho é ligada e desligada totalmente a cada pulso. E qual a diferença que fará esse pulso de onda quadrada na saída para a deposição nos banhos? Vamos verificar agora a distribuição de... Antes de vermos como ocorre a deposição com o pulsante de onda quadrada da AMZ, vamos ver como a deposição ocorre com a corrente contínua. Temos uma representação do anodo e uma peça com alta e baixa densidade. As partículas saem do anodo em direção à peça ao ponto de alta densidade e só caminharão para a média e baixa densidade com a ação dos niveladores. Assim, sempre teremos acúmulo de material no ponto de alta e pouco material no ponto de baixa densidade. Na deposição com o pulsante de onda quadrada, temos a mesma representação de anodo e de peça com alta e baixa densidade. Observe que enquanto o pulso da saída está ligado, as partículas caminharão exatamente como no corrente contínua, porque nós temos um pequeno trecho em corrente contínua. Só que no meio do caminho entre o anodo e a peça, nós paramos o pulso, nós desligamos. As partículas deixarão de ser atraídas pela peça, caminharão por inércia no banho, e a única ação entre elas será de uma contra a outra. Haverá uma repulsão, porque elas possuem cargas iguais. Todas elas são íons positivos. Dessa maneira, enquanto o pulso está desligado, elas se reposicionarão em relação à peça. E ao ligarmos novamente o pulso, a tendência de todas elas é sempre ir para o ponto de alta densidade. Mas novamente desligamos o pulso e novamente as partículas tendem a se separar. E isso ocorre várias vezes até a partícula chegar à peça. Nessa situação, com esse reposicionamento das partículas, nós vamos atingir os pontos de média e baixa densidade com uma forma mais homogênea. Agora partindo da corrente elétrica e não mais dos aditivos. Essa economia de material pode chegar a 20, 25%. E o tempo, se continuarmos aplicando a mesma densidade de corrente, teremos redução na mesma proporção. Ou seja, reduzirmos 20% de deposição de material, reduzirmos 20% do tempo. Ou então mantemos o tempo aplicando menor densidade de corrente. Mas para os banhos que não alteram cor ou suas características físicas com o aumento da densidade de corrente, podemos aumentar em até 60% essa densidade de corrente média em uma mesma carga de peças. Como? Observemos que com o pulsante de onda quadrada na saída da AMZ, desconcentramos o ponto de alta densidade. Hoje não aplicamos mais corrente para não queimarmos o ponto de alta densidade. Mas agora este ponto foi ampliado, permitindo assim o aumento de corrente na carga em até 60% a mais, sem queimas, reduzindo assim o tempo de banho em até 50% do convencional.
O que altera na formação dos grãos com o pulsante de onda quadrada na saída da MZ? Teremos grãos mais refinados, com uma proporção centesimal em comparação com os grãos formados em corrente contínua. Por quê? Voltemos à representação dos pulsos e as partículas no banho. Vemos que durante a ocorrência do pulso, temos as partículas saindo do anodo e durante a interrupção do pulso, criamos uma faixa sem partículas. Aí temos uma nuvem de partículas fatiada e com separação entre elas. Quando a primeira fatia atinge a peça, potencializam-se os pontos de formação de grãos. Esses grãos irão se formar enquanto tivermos partículas disponíveis. Acabando as partículas, os grãos param de crescer, por falta de partículas. E por ação do abrilhantador, teremos uma isolação temporária, o que impossibilitará o grão de continuar crescendo com as partículas da próxima fatia que se formou no pulso seguinte. Nota-se que todos os grãos terão sempre o mesmo tamanho, pois estarão limitados ao tempo do pulso, resultado de grãos menores e com o mesmo tamanho. Maior resistência à corrosão por termos microporosidade menor. Maior aderência por termos mais pontos de ancoragem. Maior ductibilidade e maior resistência à abrasão, pois temos mais metal concentrado.